Amanhã, 7h30 da noite, teremos o clássico entre Vasco e Botafogo no estádio Newton Santos, Botafogo versus Vasco, porque o Botafogo é o mandante dessa partida. E é um jogo que os dois times contam com desfalques importantes, é um jogo no qual os dois times necessitam da vitória, e no vídeo de hoje eu vou te trazer a provável escalação de Vasco e Botafogo para esse confronto, colocar aqui os dois times cara a cara para a gente ter um comparativo também, e para a gente ver como os dois técnicos, o David Ancelotti e o Fernando Diniz, devem mandar as suas equipes para campo no jogo de amanhã. É um jogo difícil para ambos os times, foram dois confrontos muito equilibrados na Copa do Brasil, no qual o Vasco acabou levando a melhor, mas eu não vejo que nenhum time tem um super favoritismo para esse confronto, pelo contrário, ainda mais pelo fator de ser clássico, é um jogo muito equilibrado, Vasco versus Botafogo. Então, vem comigo. E é assim que Botafogo e Vasco devem ir a campo para o confronto de amanhã. Eu vou começar falando para vocês a provável escalação do Botafogo, que tem algumas dúvidas ainda que param pelo ar. Bom, o Botafogo tem o Léo Lin, que vai ser o goleiro titular, o Vitinho também vai ser o titular na lateral direita. Na dupla de zaga, o Botafogo terá o Alexander Barbosa e o David Ricardo também. É uma certeza para esse jogo, os dois estarão em campo. O Botafogo vai ter esses dois zagueiros que são canhotos, mas geralmente eles conseguem se virar muito bem jogando. Um dos pontos fortes do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro é não sofrer tantos gols na competição. Na lateral esquerda, o Botafogo vai ter o Alex Telles como titular. Ele saiu no último jogo sentindo um pouco de incômodo, mas nada preocupa. O Alex Telles deve iniciar o jogo e o Botafogo ainda vai ter o Cuiabano no banco de reservas. A dupla de volantes será formada por Danilo e Marlon Freitas. É a dupla de volantes titular do Botafogo. O Newton joga muitos jogos, mas porque vira e mexe, ou um dos dois está suspenso, ou porque um dos dois não tem condições de jogar. Mas tendo os dois à disposição, é Marlon Freitas e Danilo. É uma dupla de volantes que traz um pouco menos de características defensivas. Não são dois jogadores de tanta pegada, mas sabem se marcar e ocupar espaços no meio de campo. Na ponta direita, o Botafogo provavelmente terá o Arthur novamente como titular. Ele que jogou esse último jogo do Botafogo contra o Mirassol como titular, até inclusive participando bastante de uma jogada de arremesso lateral para dentro da área, ele sendo um jogador que arremessava as bolas. E do lado esquerdo, o Botafogo deve ter o Santi Rodrigues como titular. O Santi Rodrigues vem sendo um dos principais jogadores do Botafogo. É bem verdade que ele não fez um bom jogo contra o Mirassol, mas ele é um dos jogadores mais qualificados tecnicamente do meio para frente da equipe. E armando o jogo é a grande dúvida do Botafogo: quem vai jogar? Será que o Savarino vai estar à disposição? Ele que ficou de fora por, se eu não me engano, foi uma gripe, algo assim do tipo. Provavelmente ele deve estar sem disposição para esse jogo, não sei se ele estará 100%. O Correia já é uma questão um pouco mais complicada, ele teve um problema na panturrilha, mas o David Ancelotti falou que talvez ele estaria à disposição. Então, se tiver um dos dois, Correia ou Savarino, um dos dois será o titular. Se o Savarino estiver à disposição, ele vai jogar como titular. Ou, se nenhum deles estiver à disposição, muda a configuração no meio de campo do Botafogo, que aí terá o Newton, o Danilo e o Marlon Freitas. O Botafogo vai para um sistema de 3 volantes, um 4-3-3 com esse tripé de volantes aqui, sendo um dos volantes, no caso o Marlon Freitas, mais à frente da zaga, e o Newton do lado direito e o Danilo do lado esquerdo. Essa é uma configuração que pode acontecer no time do Botafogo, caso Correia e Savarino não estejam à disposição. Se os dois estiverem à disposição, aí o Botafogo vai com 2 volantes e um meia, Savarino ou Correia. E no comando de ataque é Cris Ramos ou Arthur Cabral. Aí eles se revezam bastante. David Ancelotti, dependendo do jogo, escolhe um para ser titular. Na teoria, o Arthur Cabral era titular, mas o Cris Ramos entrou, marcou gols, aí jogou o último jogo contra o Mirassol. Então não sei se ele vai com o Cris Ramos ou com o Arthur Cabral. E a tendência é que o Cris Ramos inicie o jogo, ele que é um centroavante mais de área. Os dois são centroavantes de áreas, né? São centroavante. Então na teoria não muda tanto as características assim do centroavante do Botafogo. Agora falando sobre a escalação do Vasco, que também tem dúvidas, tem desfalques importantes. Provavelmente o Vasco vai com o Léo Jardim no gol, Robert Renan e Cuesta vão formar a dupla de zaga, isso aqui é uma certeza. Na lateral direita o Puma entra para substituir o Paulo Henrique, que vai cumprir suspensão de terceiro cartão amarelo. Ele levou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o São Paulo. Então o Puma vai jogar como titular. Na lateral esquerda, o Piton será titular. No meio de campo, a tendência é que o Barros jogue. Tem essa questão do Barros. O Vasco vai reavaliar o Barros. Caso o Barros não jogue, quem joga é o Hugo Moura. O Tietchan será titular mais uma vez no meio de campo do Vasco. Aí é uma questão de
que pode até acontecer uma lei do ex, tá difícil, né, o Tietchan não marca tantos gols assim pelo Vasco, mas o Tietchan deve ser esse volante um pouco mais solto no meio de campo da equipe. Para substituir o Nuno Moreira, que também vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, a tendência é que entre o David. Se o Diniz quiser mexer menos no time, ele vai colocar o David na ponta esquerda. O Felipe Coutinho é uma certeza para esse jogo, o camisa 10 do Vasco vai jogar armando a equipe, ele que é uma das peças fundamentais e chaves desse time do Vasco. Para o Vasco funcionar, o Felipe Coutinho tem que estar em um dia bom. E aí o Andrés Gomes na ponta direita com o Ryan centralizado. Qual a mudança que pode acontecer no Vasco? O Verratti pode jogar como centroavante e aí ele pode puxar o Ryan para a ponta direita, o Andrés Gomes lá para a ponta esquerda e deixar o Verratti como centroavante. E aí o David não jogaria. Quem substituiria o Nuno Moreira é o Verratti. Você só puxaria o Ryan para a ponta direita, o Andrés Gomes na ponta esquerda e o Verratti como centroavante. Muda muita característica, né? Fica um time até mais rápido aqui pelo lado esquerdo com o Andrés Gomes e tudo mais, só que é um time que tem o Verratti, que é um jogador mais de área, não participa tanto do jogo por baixo, tanto da construção como os outros podem participar. Mas, a princípio, a tendência é que o Ryan continue como centroavante e ele só coloque o David para mexer menos na estrutura do time e que o Puma Rodrigues entre no lugar do Paulo Henrique e o Barros, caso não jogue, quem joga é o Hugo Moura. Eu falei para vocês e volto a repetir. É um jogo equilibrado, mas um jogo que os dois times precisam da vitória para o seu objetivo de chegar no G7, G6 do Campeonato Brasileiro. Comentem embaixo o palpite de vocês para Botafogo e Vasco. Comente aí o palpite de vocês para Botafogo e Vasco. Qual é o seu palpite para essa partida? Deixe aí nos comentários e compartilhe esse vídeo nos grupos tanto de Vasco quanto de Botafogo no WhatsApp. Eu fico nessa, abração do Francesco, nós fui.